Agora na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Apresentação Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 minutos aqui na Band. Nosso programa sempre de segunda a sábado às 8 da noite. Amanhã é edição especial e sempre de segunda a sexta programas inéditos para você. Lembrando que amanhã pela manhã, horário diferente, em Band Entrevista. Aqui na Band TV, estarei recebendo a deputada estadual Adriana Lara às 11h30 da manhã, porque temos Fórmula 1 antes da Band. E o nosso 60 minutos no ar, aqui no FM 94.9, para FAMURS. É no município que tudo acontece. A hora certa aqui no nosso 60 minutos, para a Kia Sun Motors. Na Ipiranga 8113, Ceará 370, Kia Stonic, a pronta entrega é na Kia Sun Motors. E agora também tem a Suzuki Sun Motors com a marca Zontes aqui em Porto Alegre. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. Grande Simers, ontem tivemos um excepcional programa falando sobre as questões do IP Saúde, recebendo o deputado estadual Tiago Duarte, também recebendo o presidente do CREMERS, Dr. Carlos Esparta, o pessoal do Simers, um grande programa. Meu amigo presidente Dr. Marcos Rovinski, diretor-geral Fernando Berti, queridos amigos, grande Leandro Melo lá na comunicação. Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura, sempre para Shopping Total, presente a todo momento. E no final do programa tem 60 minutos em 60 segundos para a CREMERS, médico formado no exterior só com revalida. CREMERS, 70 anos, orgulho de ser médico. Hoje um programa muito especial. Recebo meu querido amigo Rodrigo Kessler, empresário, palestrante, que fala de algo que eu sou apaixonado, que é vendas, profissão vendedor. É uma das publicações do meu querido Rodrigo Kessler, A Magia do Bom Atendimento. E vamos falar sobre outra paixão que eu tenho, que é a questão da locução. Um dos maiores locutores do nosso país, quiçá do mundo, hein? Márcio Seixas, nosso convidado, que estará aqui em Porto Alegre com um workshop para falar justamente sobre os segredos da locução. Para quem não sabe, daqui a pouco o Márcio Seixas vai falar, você vai reconhecer só no Boa Noite dele. É o homem que marcou épocas com a voz, por exemplo, de James Bond, entre outros grandes personagens, e aquele que falava aquela frase no final dos filmes, né? Versão brasileira, Herbert Richter. Que é um negócio espetacular. Daqui a pouquinho já está conosco também o Márcio Seixas, já está no online, e o Rodrigo Kessler comigo no presencial. Nosso programa disponível para você em FM 94.9, as plataformas digitais da Band, Band RS, no YouTube, lá você tem o conteúdo também da Rádio Bandeirantes. Também lembrando as redes sociais, o Instagram, Grupo Band RS, Rádio Bandeirantes Poa, e para seguir o apresentador, Fabiano Brasil Oficial. A mesa de áudio é de Matheus Araújo, a central técnica tem a coordenação do mágico Edinho Leandro, a coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Osíris Marins e a direção geral de Lisiane Russo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Está no ar o nosso 60 minutos desta sexta-feira, feriado, aqui em Porto Alegre. Feriado nacional, né? Estamos em Porto Alegre. Muito bem, dando boa noite aos meus convidados. Primeiro presencialmente comigo aqui, Rodrigo Kessler, empresário. Bom, vou citar aqui, é parceiro da casa também, da nossa Tubolândia. Eu sou cliente da Tubolândia, olha, ajudei bastante lá, viu, Rodrigo? Boa noite, bem-vindo, uma honra te receber aqui nos 60 minutos. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos os ouvintes, ao Márcio. Boa noite. Com certeza tu é um dos grandes clientes que a gente tem e um parceiro. E é um prazer enorme estar aqui falando sobre venda, sobre atendimento e sobre locução, né, Márcio? Sim, com muito prazer. Que é algo maravilhoso, né? Já você ouviu aí a voz do grande Márcio Seixas, Vozes de Talento, 10 de maio em Porto Alegre. É um workshop de impacto para profissionais de comunicação que buscam ampliar seu nível de excelência. Márcio, quantos anos de abrilhantar aí a nossa vida no dia a dia, nos filmes, enfim, em locuções, porque sem dúvida nenhuma, se não é a maior, é uma das maiores vozes do nosso país. Obrigado. Boa noite, bem-vindo.
Boa noite. Boa noite, Gaúcho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meus amigos aí da técnica. Fabiano, eu vim em 73, me submeti a uma seleção um pouquinho antes do Carnaval de 74. Eu fui convocado para fazer o estágio, então de 74 até 2000 eu continuo dublando, mas não tanto com a frequência com que eu dublava, Fabiano. Ontem eu estava dublando. Dublei alguns personagens bem variados. Eu adoraria que tivesse mais James Bond, que tivesse Clint Eastwood, que tivesse mais narrações da Disney, mas tudo isso já foi feito, tudo isso já foi dublado, então eu dublo os papéis, que tem aí alguns até muito, que eu gosto muito. Mas lá se vão 40 e tantos anos. De cabeça sou péssimo de conta, mas tem mais de 4 décadas. E é claro, né, Márcio, que acredito eu que ao dar vida a esses personagens com a voz, e a voz é uma das principais formas de relacionamento com a quem você está conversando, nós no rádio principalmente, é vital, evidente, mas pega sentimentos por alguns personagens, por exemplo, James Bond talvez seja aquele que você mais tenha dublado, seria ele aquele que é o que está no coração do Márcio Seixas? Eu amo aquilo, amo. Meu nome é Bond, James Bond. O Batman também, né? O Batman, eu estou falando com Fabiano Brasil. Esse é o que está no coração. Por uma razão, Fabiano. Eu sempre achei que por ter trabalhado para a Disney por quase 20 anos, lá na Herbert Richards, eu achei que a minha vida sempre seria atrelada a trabalhos da Disney. Para minha surpresa, quando eu fui convidado para poder fazer o Batman Animated, eu até estava com muita pressa com o diretor. Olha, Márcio, eu preciso fazer um teste, eu preciso mandar isso com muita urgência lá para o Silvio Santos. Falei, mas eu tenho que entrar no estúdio agora. Olha, é rápido, você vai gostar. Quando eu vi o desenho na tela, eu fiquei apaixonado. Eu acho que posso afirmar com toda certeza que o personagem do coração é o Batman, porque o fluxo de carinho é interminável, Fabiano. Não há um momento em que quando a pessoa percebe a minha voz, às vezes fica um pouco intimidado e se aproxima, você é o Batman, e aí eu abro aquele sorriso, cumprimento a pessoa. Muito obrigado, mais um fã de Batman. Amo. É o personagem do coração, é o Batman. Apesar de que, eu já vou te dar a palavra, claro. Tá bem, Fabiano? Toda a palavra é tua. Todas as vezes que eu me lembro dessa conversa com um colega, chegando para trabalhar cedo na Herbert, eu falei, rapaz, eu chego aqui como se fosse o meu primeiro dia. E cada vez que naqueles filmes eu disse versão brasileira, Herbert Richards, eu me sentia realizado. Não houve um dia em que eu passasse por aqueles portões, dizendo assim, meu Deus, que saco, o que eu vim fazer aqui? Não, eu entrei feliz. Nem todos os papéis foram bons, nem todos os papéis foram fáceis. Mesmo assim, para mim era uma paixão. Eu ficaria lá, como ficava o dia inteiro dublando, nos espaços de lanche e almoço, saía para fazer uma outra dublagem ou gravação comercial e à noite trabalhando em rádio, que é a nossa paixão, né, Fabiano? Você não está no rádio à toa. É verdade, é uma paixão que nós temos. Não, eu queria citar, que eu acabei te interrompendo, te peço desculpas, era que realmente o personagem herói da minha infância era o Batman. Eu não gostava do Super-Homem, eu gostava do Batman. Era uma coisa impressionante. E eu sabia, evidentemente, que você tinha feito a voz do Batman. Realmente é uma honra muito legal, muito boa estar conversando com você, que fez a história e deu vida ao Batman aqui no Brasil. Rodrigo, é um exemplo de uma venda, né? Quando se fala em voz, a voz vende, né? A apresentação vende. Até daqui a pouco eu vou perguntar sobre o workshop e já avançando no livro, né, no Profissão Vendedora, Magia do Bom Atendimento. Você é empresário da Tubolândia, aliás, um lugar onde nós temos um atendimento maravilhoso. Eu sou cliente, estive lá hoje, por exemplo,
Sou um cliente da Tubolândia. Me disseram. Estive lá procurando por você. Mas, enfim, sou cliente, tenho, né, o Pô Streaming lá, muitas coisas a gente adquiriu, porque sabe da qualidade lá da Tubolândia. Mas a venda, ela é muito mais do que simplesmente o atendimento de balcão. Ele começa na voz, para quem tem um atendimento telefônico, enfim. Conta um pouquinho pra gente desse caso. E, por favor, Márcio, fique à vontade na hora que quiser interagir conosco aqui também. Ótimo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer eu estar aqui hoje com o Márcio do outro lado. Tu falando assim, Márcio, eu te juro que eu me emociono, cara, porque eu sou... Tu imagina, cara, eu tendo uma voz que nem a tua para dar uma palestra, tu já imaginou? Isso é um patrimônio da humanidade, viu? Meus parabéns, eu fico emocionado. Muito obrigado. Emocionado mesmo. Obrigado. Então, muito obrigado. E realmente, como o Fabiano diz, tu começar a falar sobre alguma coisa, falar sobre venda, sobre atendimento. E a primeira coisa que a gente que está no balcão atendendo um cliente, o cliente ele percebe tudo, né, Márcio? Né, Fabiano? Meu Deus, como? E a primeira coisa que a gente precisa vender somos nós mesmos. É o vendedor em si, na frente do cliente, o que a gente está passando para ele. Então, a voz que tu entona quando tu está conversando com o cliente, quando tu dá um bom dia, quando tu tem um entusiasmo na voz, eu posso te dizer, com 30 anos de experiência que eu tenho, tu tem 50% dele na tua mão, cara. Verdade. O cliente, sabe? Perfeito. Porque dificilmente tu vai conseguir vender alguma coisa para alguém se tu não tiver entusiasmo na tua voz quando ele está na tua frente. Então tu imagina do outro lado, que nem o Fabiano faz bastante rádio. Cara, esse cara tá sempre entusiasmado. Eu costumo dizer pro Fabiano que ele só não tem uma coisa que é tamanho, né? Porque eu tenho quase 2 metros, o resto tudo ele tem sobrando. É verdade. Eu tenho 1,71 e não é 1,71, viu? É 1,71 mesmo. E o Rodrigo tem 2 metros de altura. Não, 1,95. Então, é muito importante isso esse assunto que tu está abordando, Fabiano, que é o início. Né? É verdade. Não, mas sobre o livro, Rodrigo, ele começa numa possibilidade de primeiramente, treinar o teu próprio time? Sim. E aí vira livro para uma informação geral para a sociedade? Sem dúvida. A ideia do livro ela começou em 2014, 2015, eu querendo compilar muitas e muitas coisas que aconteceram na minha vida como vendedor durante aqueles 23, 24 anos, né? Até uma forma de agradecer, né, todos os clientes e as oportunidades que cada cliente me deu na minha vida, porque eu costumo dizer, e eu falo isso sem problema nenhum para qualquer um, se eu estou aqui hoje, se eu me desenvolvi desse jeito como palestrante, como empresário, é que cada um que foi lá na minha empresa, desde comprar um fusível ou um cabo, ele fez parte dessa história. Né? Então, a gente tentou compilar no livro exemplos simples, porque, na verdade, vender não é difícil, cara. O mais difícil de tudo é a gente começar a entender de uma vez por todas, nós que trabalhamos com público, trabalhamos com venda, trabalhamos com gente, é que a gente não vai conseguir ser nada sem entregar alguma coisa antes. Que nem o Fabiano, quando ele está fazendo o programa dele, tu mesmo, mas quando tu está falando sobre... tu está sempre se vendendo e o cliente, a pessoa do outro lado, ela percebe isso, o amor, o carinho que tu tem. Então, o livro, a ideia do livro foi poder mostrar para nós que somos vendedores, que trabalhamos com gente, que não é difícil vender, desde que a primeira coisa que tu tem que fazer é se colocar no lugar do cliente e resolver um problema que ele tem. Então, o livro fala exatamente sobre isso, sobre o dia a dia nosso de vendas, né? Como atender, como entender. Eu falo muito em treinamento, em palestra, mais do que atender, a gente precisa entender o cliente. Quando tu entende o cliente, ele se coloca no teu lugar, tu te coloca no lugar dele e começa a entender.
Porque o cliente não veio de uma nave espacial, ele parou dentro da tua loja, ele é uma pessoa que nem eu, que nem tu. Né? Quando eu sair daqui agora, eu vou ir numa farmácia, eu sou o quê? Eu sou cliente. Eu sei como eu quero ser atendido, eu não preciso vender remédio para saber como eu quero ser atendido. Né, Marcos? Então, essa que é o grande negócio de nós, o nosso negócio de vendas, entendeu? Fazer Rodrigo, com que o cliente entenda. Pode falar. Você me permite uma parte? Claro, toda. Obrigado. Como você está falando, atender e entender o cliente, você está aí discorrendo sobre a qualidade do vendedor, a excelência de uma venda. Eu estou aqui pensando, de um modo geral, jovens que têm a chance de trabalhar numa loja de grife, num salão de venda de automóveis, pessoas com pouca experiência. A impressão que eu tenho, eu não estou generalizando, Rodrigo, mas a impressão que eu tenho é que essas pessoas chegaram, digamos, numa agência de automóveis, de venda de carro zero, e disse assim, olha, eu estou desempregado. Tá bem, pode começar amanhã. E não ensinam essa pessoa a ter uma postura de como conversar com o cliente. Não precisa ir avançar no cliente, mas também não tem que ficar à distância. Eu estou te contando isso porque na segunda-feira eu entrei numa loja, num shopping, aqui perto de casa, porque um artigo na vitrine me atendia. Falei, eu acho que encontrei. Quando eu entrei na loja, 3 vendedores, todos jovens. Não tem preconceito nisso. Rodrigo, Fabiano, acreditem. Verdade. Os 3 estavam conversando quando um deles olhou, e eu parado olhando para eles, esperando atendimento. Imagina. Esse que olhou continuou me olhando. Aí os outros 2 pararam de falar e ficaram me olhando. Rapaz, você vai me desculpar, mas eu disse, você se incomodariam de eu atrapalhar a conversa de vocês porque eu tenho interesse numa mercadoria? Aí essa que tinha olhado primeiro, que era uma moça, pois não, senhor, o que o senhor quer? Eu tive vontade de ir embora. Só piorou, né, Márcio? Só piorou, eu tive vontade de ir embora. Porque o que ela merecia mesmo é dizer, moça, vai ter educação, moça. Eu já vi que a sua vida não é lá muito legal, não, né? Na sua vida social, familiar, porque para você falar com uma pessoa da maneira que você está falando, trabalhando, esse é o seu trabalho, é de querer saber o que eu quero. Márcio, ela vê... Sim. Não, fala, continua. Não, você está falando, Rodrigo, Rapaz, esse universo do atendimento, de venda de serviços, não tem mistério, é como você disse, é entender o cliente, abrir os olhos e os ouvidos para ouvir o que muitas vezes, Rodrigo, uma pessoa encontra uma brecha num vendedor que diz assim, olha, eu quero isso, quero aquilo, pois não é só isso. Não sei, eu estou na dúvida. Tal. De repente a pessoa abre um parênteses para dizer assim, não sei, eu estou com uma memória péssima, pode ser um gatilho para dizer, olha, a falta de memória hoje é uma coisa geral, mas não tem problema não, eu espero o senhor se lembrar. Está estabelecido contato humano e não comercial, Rodrigo. São as minhas crenças no relacionamento humano. Desculpe, me alonguei muito. Não, que isso. Tu tem toda a razão e é exatamente isso, Márcio. O que acontece? Mas tem um culpado. Eu como empresário, se eu tiver alguém dentro da minha empresa, a culpa é de quem, Márcio? A culpa é de quem contrata. Exatamente. Sou eu, não tem... É igual o futebol, o cara vai botar o cara ruim para jogar, a culpa é de quem contrata. Mas não tenha dúvida. Então, assim, eu aprendi há muitos anos isso. Se tem um funcionário bom na tua empresa, um cara que faz a diferença, Márcio, na tua vida, Fabiano, tem um cara diferenciado, o mérito é teu também. Agora, se tem um cara ruim lá dentro, a culpa é tua, bicho. Não tem, só tem um cara que pode resolver isso. Tu pode resolver isso de 2 formas. Uma, ou desligando, ou treinando. O grande problema hoje, mano, é que as empresas gastam milhões, tu sabe, o Fabiano sabe, gastam milhões em propaganda para trazer o cliente para dentro da tua loja, ok? Só que eles não gastam a coisa mínima, mas o mínimo, que a coisa mais barata que tem é treinar alguém. Treinar, é tão
básico, É isso. né? É tão básico. É isso. Então, assim, ó, se tem alguém dentro da loja atendendo o cliente desta forma, meu amigo, não tem, uma loja dessa não tem como dar certo. Eu sei porque eu faço consultoria em empresas e os caras às vezes me chamam, Rodrigo, eu tô com um problema aqui e olha só como é que tá. Cara, eu fico... Vamos tomar um cafezinho? Eu pego um cafezinho, aqueles cafés de plástico, sabe? E fico na frente da loja com ele, num cantinho, tomando um cafezinho. E eu fico ali mais ou menos uns 15 minutos, Márcio. Fabiano, eu fico conversando com ele e o cliente entra e tal, e o cliente entra, ninguém dá atenção, daqui a pouco passa uns 2, 3 minutos, o cliente vai embora. Aí, sabe o que ele diz para mim? Ele olha assim, tu viu só, não te falei, os clientes não estão comprando. E eu disse assim, tu viu o que aconteceu? Ele ficou rodando o filhinho de 7, 8 anos com a camisetinha do Grêmio ou do Inter, né, que é os times daqui, e não tem um vendedor com a capacidade de brincar com essa criança e perguntar como é que tá teu time, tu é gremista, tu é colorado. Cara, é impressionante, bicho. E daqui a pouco apresentar um produto personalizado de Grêmio ou Inter. Mas, cara, a primeira coisa que se faz é tentar passar alguma... Tia, eu sou pai. Tu é pai, Márcio? Sou de 5. Imagina. Imagina. Fabiano é pai também. Pô, cara. O que eu perdi um agora. Meu sentimento. E aí não, obrigado. Perdão, não era nem para falar isso. Foi já tem 1 ano e meio. Eu era pai de 5, agora tem 4. Agora neto tem 7,5. Que beleza. Sim, perdão. Então, 7,5 porque tá grávido. Tá vindo um, é isso, Márcio? Então, continua. Então, tu imagina o seguinte, a coisa que a gente mais gosta de ver, principalmente quando a gente está presente, é alguém fazer um afago num filho nosso, né, num netinho. Tu entrou numa loja, tá lá, eles... Pô, brinca... Tia, tu já ganhou 70% do casal ali, do pai e da mãe. E tu não aproveita aquilo para trazer... Cara, é impressionante, eu noto isso todos os dias, tia. Então, uma das coisas que eu faço é o seguinte, se tu que é o dono da empresa, tu não consegue enxergar isso, não adianta eu chegar na tua empresa, dar um treinamento para tua empresa, dar uma palestra para tua empresa, porque... Quando eu sair daqui, quem é que vai ficar ali? É tu. E eles estão vendo que tu pensa assim e não vai modificar nada. Tem que ser a filosofia da empresa. Exatamente. E quando muda, quando as pessoas começam a entender isso... eu posso te dizer o seguinte, eu tenho resultados assim, estratosféricos. Eu fazer uma palestra de manhã, dentro de uma rede de loja grande, saio num sábado... 1 hora, eu saio dali, quando 3, 4 horas depois está a gerente me mandando o WhatsApp dizendo, Rodrigo, maior venda de toda, desde que inaugurou a empresa, cara. Desde que inaugurou essa filial aqui. E o que tu fez? Acredito. Simplesmente aquilo que a gente combinou de fazer. Ponto, cara. Se colocar no lugar do cliente, entender que o cliente é o que paga tudo que a gente tem. Se eu tenho um carro novo, se eu tenho uma calça nova, se eu tenho um carro... Se eu estou pagando o estudo para meus filhos, plano de saúde, quem é que está pagando? É o meu cliente, cara. Quem é que está pagando o Márcio lá, Márcio? É quem todo mundo que está olhando teus filmes, senão não tem. Não é isso. E quando você fala em se colocar no lugar do cliente, a gente está falando de uma situação que ela é hoje talvez a mais carente do Brasil, né, do mundo. É colocar-se no lugar do outro. Isso que está faltando para muita coisa no mundo. E mais ainda, agora eu vou puxar lá pro lado do Márcio, porque você tem que se colocar no lugar do personagem que você está fazendo a dublagem, né, Márcio? Como é que é isso, se colocar no lugar do James Bond, do Batman, do Morgan Freeman, por exemplo? Eu já vi filmes do Morgan Freeman onde a voz é sua também. Conta pra gente como é que é essa mudança de personalidade que você tem que fazer e incorporar aquele cara que você está dublando. A prática, Fabiano, já está cristalizada nos nossos reflexos, porque uma vez que eu coloco os fones nos ouvidos e vejo a imagem do ator na tela, nunca vou me esquecer, logo no início da dublagem, os diretores dizendo, não queiram ser melhores que o ator que está na tela, mas também não sejam piores. Repita o que ele está fazendo, com o mesmo tom, preste atenção nas reações dele, para você ficar o mais próximo possível. É por isso, Fabiano, que eu já ouvi muitas vezes, parece que é um ator falando português. Rapaz, isso para mim me arrepia.
Imagina. Porque é uma forma da pessoa elogiar o trabalho sem saber tecnicamente como discorrer sobre o que encantou tanto essa pessoa. É exatamente isso. É ouvir esse som e fazer exatamente como o ator está fazendo. Já vi tanto, continuo vendo Rodrigo Fabiano, o ator na tela fazendo uma fala excitado, nervoso, gesticulando com os braços, sabe? Cabeça, as veias do pescoço saltadas e a voz do dublador está aqui embaixo. Uhum. E aí eu me reporto ao Rodrigo agora falando: a culpa é do dono da loja, a culpa é do diretor. Você estava lá sentado do lado desse dublador. Como é que você não viu que ele estava abaixo do original? Exatamente. E acontece muito, lamentavelmente. Verdade. Márcio Seixas, Rodrigo Kessler, meus convidados de hoje aqui dos 60 Minutos. Olha, não dá vontade nem de eu falar nada aqui, só ficar ouvindo essas duas feras, porque são duas referências, o Márcio na locução, o Rodrigo nas vendas e também no trabalho que desenvolve como palestrante. E realmente é um programa muito especial nesta sexta-feira. Quem está nos acompanhando em casa, no carro, enfim, tá tendo uma aula realmente de locução, postura, venda, enfim. Agora, antes do intervalo só, eu vou contar uma que eu me lembrei agora. O bom vendedor, o cara aquele que trabalhava numa loja de pesca, e aí disse que chegou o chefe dele no final de plantão. E aí, como é que foi o dia hoje? Hoje eu fiz só uma venda. Mas como é que foi a venda? Não, vendi R$400 mil. Eu, como assim? Só uma... Excelente, muito bom. Mas como é que foi essa... Não, 400 não, R$1 milhão. R$1 milhão numa venda, como é que você conseguiu isso? Não, chegou um cidadão aqui, estava passando aqui na frente, me pediu uma informação, eu dei a informação, mas eu acabei vendendo para ele uma varinha de pescar e os equipamentos e tal. Ele, mas só isso não dá R$1 milhão? Não, é que aí ele disse que não tinha... Estava sem carro para ir até o mar para pescar, o rio para pescar. Vendi a caminhonete que nós tínhamos ali, enfim, a Sorento da Kia Motors. Aí vendeu a Sorento da Kia Motors pro cara. Tá, mas ainda assim não deu R$1 milhão. É que ele não tinha um barco, aí eu vendi o barco também que nós temos aqui. No total deu R$1 milhão. Bom, mas que beleza, o cara queria só pescar. Eu, não, ele não queria pescar. Ele passou perguntando onde é que era a farmácia, que ele queria comprar um remédio para dor de cabeça para a esposa dele que estava naqueles dias. Eu falei, já que teu final de semana vai ficar meio assim em casa, então entra aí e vai pescar. E que espetáculo, né? E é uma história que se a gente que trabalha todos os dias com venda, alguém pode dizer assim, não, mas isso jamais pode acontecer. Eu posso te dizer o seguinte, pode não ser numa proporção dessa, mas uma proporção muito parecida ou até maior. Porque desde o primeiro momento, o que esse rapaz fez? Tentou entender a situação do cliente, se colocar no lugar dele e fazer com que aquele momento dele fosse o melhor. É esse o grande problema de hoje o que acontece com vendas. As pessoas querem vender, elas querem trocar dinheiro por produto, mas elas não querem ajudar aquela pessoa a ser feliz. A gente não vai conseguir ser, nós que somos vendedores, a resolver o nosso problema se a gente não resolveu o do cliente antes. Ponto básico isso. A partir do momento que tu começa a fazer isso, esse cliente nunca mais te larga. Essa que é a grande diferença. É verdade. Muito bem, obrigado Rodrigo Kessler, obrigado Márcio Seixas. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com eles, batendo papo aqui no nosso 60 Minutos. Programa muito especial hoje. Olha, lembrando que eu contando piada é um desastre, né? Mas a historinha ficou boa, né? Já voltamos para Famores, no município que tudo acontece, a hora certa de Kia Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, Kia Stonic é na Kia Motors. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. Vou pedir pro Márcio Seixas. Márcio, sim, vou realizar um sonho agora aqui. Fala assim para mim, por favor, os 60 Minutos volta já aqui na Band, pode ser? Fique ligadinho, 60 Minutos volta já. Na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Voltamos com nossos 60 Minutos aqui na Band.
Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, famosa no município que tudo acontece. Kia Sun Motors na Ipiranga 8113, Ceará 370, Kia Bongo, a pronta entrega na Kia Sun Motors, já chegou o Bongo 2023. Simers, valorize o médico, valorize a vida também na hora certa. A temperatura é de Shopping Total, presente a todo momento. Estamos recebendo hoje o locutor, ator Márcio Seixas, que está no nosso estúdio virtual, e presencialmente comigo, meu amigo Rodrigo Kessler, que é empresário, diretor da Tubolândia, palestrante e autor do livro Profissão Vendedor, a Magia do Bom Atendimento. O Márcio Seixas vai estar em Porto Alegre, agora em maio, com o seu workshop. E eu quero já aqui agradecer também, de forma antecipada, a Tatiotti, querida amiga, colega também, jornalista, e que fez esse meio campo para que tivéssemos o Márcio aqui para falar sobre o workshop, que acredito eu seja, quero estar lá inclusive, né? Uma aula para quem gosta do rádio, para quem gosta de locução e para quem não gosta, para admirar ainda mais, não é mesmo, Márcio? Rapaz, quantas histórias vamos contar, quero ouvir histórias, quero a participação do público. Esse encontro é sempre muito emocionante, Fabiano. Eu adoraria que o Rodrigo também estivesse lá, porque qual é a diferença da nossa atividade? O Rodrigo tem uma loja onde ele vende produtos. Eu sou um profissional da voz que vou trabalhar atores de outras nacionalidades em estúdios. Tanto eu quanto o Rodrigo e os funcionários dele dependemos de emoção. E agora há pouco você falava de empatia, Fabiano. Exato. Empatia é aquele momento em que a pessoa chega no balcão e é atendido e a pessoa olha, o vendedor olha para ela nos olhos e diz assim: eu queria um novelo de lã, mas eu estou achando esquisita essa cor, mas não tem importância, vamos tentar chegar na cor que você quer. Meu Deus, qual é a dificuldade disso? Trata-se de empatia, emoção. Me permitam contar uma historinha só. Por favor, quantas quiser. Muito fácil. Eu tenho várias, mas como o nosso tempo é restrito, eu quero ser bastante objetivo para que todo mundo possa contar aqui as suas histórias também. Rodrigo, eu entrei numa loja na rua 1º de Março, no centro da cidade, para procurar um CD. Eu precisava de uma trilha para sonorizar um texto que eu estava narrando. E era uma trilha específica. Quando eu cheguei, era muito cedo ainda, eu falei, eu vou cedo porque a loja enche e eu quero logo, de repente a pessoa vai ter um pouquinho de trabalho para achar o CD. Quando eu cheguei, era um sujeito pronto, ele estava ali com avental, era uma loja bem moderna. Pois não, posso te ajudar? Eu falei, eu adoraria. Eu quero uma trilha assim assado. Ele foi, olhou para mim, eu vi a dúvida nos olhos. Eu falei, olha, a sua dúvida já me disse tanto, vai ser difícil, mas espera aí. Eu não estou dizendo que não tem, espera aí. Só tenha paciência, um pouquinho só. Alguém vai embora quando houve uma dessa? Não houve, eu esperaria o tempo que fosse necessário. Subiu, ele foi lá para a parte mais alta da loja, mexeu ali, mexeu aqui, consultou alguém, voltou, abriu o computador, desceu e falou, eu lamento não ter. Falei, rapaz, você não tem ideia do que você já me fez. Sabe, começar o dia tendo um atendimento como o seu. Rapazes, para que eu falei isso? Ele ficou mudo, me olhando e disse assim, você tem mais um minuto? Eu te falei, o tempo que você quiser. Eu estava agora no ônibus, vindo trabalhar, aquele ônibus lotado, eu pedindo a Deus para que meu dia fosse um dia produtivo, e me veio uma sensação de tristeza, de pânico. Às vezes eu lido com gente aqui tão grosseira, você está falando com uma pessoa, ela vira as costas, vai embora. E aí, Fabiano Rodrigo, esse vendedor, ele devia ter entre 35 e 40 anos de idade, começou a chorar mesmo. Ele me segurou no ombro e disse assim, olha, queira me perdoar, me emocionei. Rapaz, essas coisas são possíveis, elas acredito. Esta possibilidade é real.
Sem dúvida. A empatia foi tanto que ele se sentiu à vontade para liberar a emoção dele. É isso aí. E isso para mim é muito marcante. Falei, meu Deus, uma venda de um único CD que custa R$15, R$20, faz um encontro de duas pessoas na vida, porque eu nunca mais ouvi esse rapaz. Falei, nunca mais vamos nos ver, não sei de onde é que ele é, mas eu tenho certeza de que eu estou lá na memória dele, porque ela foi gravada com emoção. Exatamente. E eu tenho certeza que você também tem histórias a perder de vista, Rodrigo, sobre esse... Não, e tu tem razão, porque eu costumo dizer pros vendedores, quando eu estou com eles, que o cliente, às vezes a gente pega um cliente que ele massacra a gente, né? Às vezes, esses tempos eu fui atender uma cliente, eu dei um bom dia, a primeira cliente que eu atendi, eu dei bom dia, ela disse, bom dia por quê? Bom dia para quem? Eu disse assim, não, bom dia porque é bom dia, o dia tá lindo. Não, faz o seguinte, tu tem esse adaptador aqui. Eu disse assim, só um pouquinho que eu vou. Para que tu vai usar isso aqui? Bate, para que tu tá me perguntando para que tu tem ou não tem? Então eu disse assim, é que eu preciso saber para poder te ajudar. Então tá, me dá aqui e foi embora. Bom, eu aprendi uma coisa, o problema não era comigo, o problema era com ela. E eu sempre digo, em tudo que é treinamento e em reunião na loja, é o seguinte, o próximo cliente é aquele que vai te tirar lá de baixo para te levantar. Então, tu tem a oportunidade no próximo cliente de chegar e dar um bom dia nele de novo, e pode ser que a gente pegue um Márcio na vida, cara, nesse momento, e ele mude o nosso dia, e é assim que funciona. Eu falo agora para ti, eu tô arrepiado, porque é o meu mundo, eu vivo isso todo dia. Então, às vezes a gente olha... vendedor tomando uma paulada e ele diz, não, mas eu não vou mais atender o cliente assim, desse jeito. Por que não, cara? Não, porque, vem cá, pensa o seguinte, olha quantas e quantas e quantas vendas maravilhosas tu fez. Tu conheceu gente maravilhosa aqui dentro, sendo desse jeito. Cara, faz parte da vida, da nossa profissão. Eu te digo, a profissão mais linda do mundo para mim é vendedor. Tu tem a oportunidade 50, 100, 150 vezes durante o teu dia para conhecer pessoas novas e mudar a vida deles como tu mudou desse rapaz. Entende? Eu não tenho dúvida que tu marcou o coração dele e ele marcou o teu. Não tenho dúvida. Então, é isso que faz a diferença. A gente precisa ser, nós que trabalhamos com venda, com gente, a gente precisa ser, em primeiro lugar, Márcio e Fabiano, mais humanos. Exato. Porque de humano a gente só tem um nome, né, cara? A gente, de humano, hoje em dia, a gente tem muito pouco. Se a gente se colocar no lugar das pessoas, tu vai ter cliente pro resto da tua vida. É a mesma coisa um restaurante que tu vai nesse primeiro dia no restaurante, tu vai lá, tu come e tu vai embora. No outro dia tu voltou por alguma coisa. E na maioria das vezes não é nem a comida, porque comida tu come em qualquer lugar. É ou não é? Mas tu chega no restaurante, quando tu tá conversando aqui com a tua esposa, quando tu vai pedir uma bebida, a pessoa parece que leu. Ela leu e disse assim, é com limão ou sem limão? Ela estava te cuidando, ela estava prestando atenção no que tu estava fazendo. Aí tu vai te servir, ela vai lá, quando tu tá tentando te levantar, ela já puxa a cadeira para ti. O que é isso, tia? É o cuidado, e é isso que está faltando muito hoje. Exatamente, o cuidado nas pessoas. Depois que a gente conquista um cliente, ele se torna amigo teu. E aí amigo compra de amigo, dificilmente amigo vai trair amigo, e assim funciona. Que programa e que aula estamos tendo aqui com Rodrigo Kessler e Márcio Seixas nos 60 Minutos. Hein, o Edinho Leandro? Que programa, hein? Edinho Leandro está aqui encantado também, ele que é o nosso coordenador de Central Técnica, já há muitos anos aqui na Rádio de Bandeirantes, e realmente é uma história maravilhosa que estamos ouvindo aqui. Pois é. Rodrigo Kessler e Márcio Seixas. Agora, Márcio, ainda sobre o workshop apenas. Dia 10 de maio, o workshop, e você vem, evidentemente, presencialmente aqui, será no Teatro do CIE, e as inscrições já estão abertas. A pessoa ela vai aprender a fazer uma dublagem, vai aprender técnicas de locução. O que a pessoa vai sair sabendo nesse grande evento?
ela vai ouvir um bocado de histórias edificantes, vai saber sobre emoção, um texto que é dito assim, se você fizer assim, ele fica melhor, se você respirar e fizer uma pausa melhor, demonstrações, todos vão ler textos, nós vamos fazer disputas de interpretação, a dublagem vai ser uma demonstração, mas ao mesmo tempo, as pessoas que quiserem participar da dublagem, vamos adorar, porque é uma atividade lúdica, é aquela que vai descansar, porque o workshop é longo, ele começa às 9 da manhã, vai até o final da tarde. Ali nós vamos discutir todas as técnicas, como uma que eu vou falar agora, né? Eu até... Tivemos uma queda aí, agora voltando? Voltou? Vamos ver aqui. Você está me ouvindo? Agora sim, Márcio, agora sim. Ok. Que bom. Uma pergunta que eu faço, não sei se as pessoas vão se lembrar, eu faço agora para vocês. Eu sempre pergunto, nos meus encontros com os fãs de dublagem, uma coisa que todo mundo ouve, é impossível para mim não voltar agora no Rodrigo de novo. Você se senta numa cadeira de avião, você quer que eu sinto, você quer que o avião decole, você não está afim de ouvir, olha, se a máscara cair, você faz isso e aquilo, luzes, não sei o quê, banheiro aqui e ali. Aí você fala assim, não, eu só quero que esse avião decole porque eu preciso chegar, está pensando no trabalho. É a pressa, é o engarrafamento. E aí eu faço essa pergunta. Qual é a diferença que há na comunicação do comissário e a comunicação do piloto? Qual é a diferença havida na comunicação dos dois? Poucas pessoas pensam nisso porque não prestam atenção. E ela é tão distinta, Fabiano. Um comissário de bordo pega um cartão plastificado chamado speech e ali ele fala... acomodem suas bagagens debaixo da poltrona, cuidado, e ao abrir, lembrem-se que quando o avião pousar, a bagagem pode ter se mexido. Lembramos que não sei o que, voos com conexão, por favor, entre em contato com a equipe de terra. Isso é lido. Sim. Quando você ouve um sinal de estática no microfone do avião, você ouve assim, senhoras e senhores, aqui fala o comandante Walter. Nós estamos com já 2 minutos e meio de atraso, mas isso se deve à nossa expectativa de mudança de não sei o quê. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho só de paciência, porque esse atraso não vai prejudicar a chegada de vocês no destino. Assim que tivermos a confirmação disso ou daquilo, voltaremos a nos comunicar com você. Olha a diferença do que eu falei para você agora e do que eu ouvi antes. Sim. Exato. Então, volto a falar. Emoção. Uhum. A fala dita com segurança, quando você olha nos olhos das pessoas. Você pode ler um texto de uma maneira mecânica, ou você pode ler o texto de uma maneira que todo mundo preste atenção. Para isso, você tem que controlar a sua respiração, fazer uma pontuação com concretude para baixo, obedecer pausas dramáticas. Pode ter certeza que tudo isso nós vamos discutir nesse workshop no dia 10 de maio, Fabiano. Eu adoraria que você estivesse presente. Mas com certeza estaremos, porque olha, com certeza. Realmente é uma... Eu considero que mais do que dom, também é o aprendizado, ter humildade de aprender, né? Tem muita gente que não tem essa humildade de aprender. E aprender com o mestre, né? Que é o Márcio Seixas, que está conosco. Bom, vamos para o nosso último intervalo, e aí vamos voltar também falando mais com o Rodrigo sobre as palestras, quais são as próximas, e para quem quiser justamente contratar o Rodrigo Kessler para palestrar, ele que pode ser visto na Tubolândia, ali na Alberto Bins, em frente ao Plaza São Rafael, já é uma tradição na capital. O Edinho, com certeza, é também cliente lá do Rodrigo, lá na Tubolândia. FAMURS é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia, Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, e Simers Valorize o Médico, Valorize a Vida. Gente, já vai ter 15 para as 8. O 15 para as 9, perdão. O programa passou muito rápido.
porque o programa está muito bom e eu estou só aprendendo hoje com esses mestres. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. Eu vou pedir pro Márcio de novo, né? Márcio, fala para mim, por favor, aí, que os 60 minutos com o Fabiano Brasil volta já aqui na Bandeirantes. Não saia daí. 60 minutos com Fabiano Brasil volta já já. Na Rádio Bandeirantes, 60 minutos com Fabiano Brasil. Voltando com o nosso 60 minutos aqui na Bandeirantes. Famores é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Motors na Ipiranga 8113 Ceará 370. O Kia Bongo, em parceiro de vários negócios, está te esperando. Oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não perca tempo e garanta o seu pronta entrega na Kia Motors, Avenida Ipiranga 8113 de Ceará 370. Lembrando que também na Suzuki Motors você conhece agora a marca Zontes. Tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. A hora certa também para Simers. Valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. Shopping Total, que é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o nosso Shopping Total ainda conta com um hub de educação e saúde, com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida alguma um lugar que acontece. Shopping Total, presente a todo momento. E tem lá também os estúdios do Poa Streaming. Segue lá no Instagram também, @Poa Streaming. Lembrando que ontem e na quarta-feira tivemos o seminário de comunicação da FAMURS. Eu estive lá na manhã da quinta-feira mediando um importante painel lá na FAMURS, já é o segundo ano consecutivo que estou lá mediando, e ontem pude mediar o painel Questão de Crise e o papel dos assessores de comunicação em períodos críticos, com o Kleber Bevenu e também com o Mário Augusto, vice-presidente da FAMURS, o Kleber Bevenu, importante jornalista e sócio fundador da Critério, especialista em gestão de imagem e reputação. Muito obrigado ao convite ao presidente da FAMURS, Paulinho Salerno, ao meu amigo Walter Santos, que hoje também é diretor de radiodifusão da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e ao Maneco Hassi, enfim, a toda a turma da nossa FAMURS. Obrigado ao Guilherme Luz também pelo carinho. Daqui a pouquinho tem 60 minutos em 60 segundos para a Cremers 70 anos e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que está aí nessa luta com a defesa dos honorários dos médicos ligados ao IP Saúde. Desde 2011 não há reajuste, é uma coisa absurda. E as entidades todas buscando uma reavaliação neste aspecto. Muito bem, nosso programa de hoje recebendo o grande Márcio Seixas e o grande, tanto de talento quanto de tamanho também, Rodrigo Kestler, que é autor do Profissão Vendedor, A Magia do Bom Atendimento, e o Márcio Seixas, locutor, ator, e que vai estar em Porto Alegre com o seu workshop que vai movimentar a capital no dia 10 de maio. Abraço à querida Tatiotti pelo carinho, pela iniciativa. Vozes de Talento, lá no Eventbrite você já pode comprar o seu ingresso. O Vozes de Talento, que é um workshop de impacto para profissionais da comunicação que buscam ampliar seu nível de excelência. Se formam bons vendedores, se faz um bom vendedor, Rodrigo, ou o cara também tem que ter um dom para venda? Não, eu comecei a trabalhar com vendas totalmente por acaso, porque eu era gago, tu imagina, mas muito gago. E eu comecei sem querer e quando me disseram que eu não poderia trabalhar com vendas porque eu era gago, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa da minha mãe. Minha mãe era separada do meu pai na época. E eu fui lá, Márcio, e minha mãe, perguntei pra minha mãe, o que eu deveria de fazer para parar de ser gago? E ela assim, tu bota um lápis embaixo da língua assim e tu vai ler. Aí ela me deu um livro, Tieta do Agreste, 600 e poucas páginas. E eu tinha que ler toda noite em voz alta. E eu vou te dizer para ti que isso me ajudou demais. A começar a perder o medo, porque eu não tinha confiança, né, de falar sobre vendas, de falar de atender as pessoas, porque eu era gago.
E depois, com o tempo, a gente começa a ver que esse negócio de dom, eu tenho um dom, pode te ajudar, mas a gente tem exemplos no futebol, no basquete, de jogadores que nem eram tão craques assim, mas aquela vontade de ser, de crescer, de treinar. É um deles, né? Exatamente. A gente treina. Então hoje, treinar um vendedor, a gente só precisa de uma coisa, cara. Que ele tenha boa vontade, que ele queira aprender como qualquer coisa. Tipo. Botar entrar numa faculdade e se tu não te dedicar àquilo ali, tu vai acabar a faculdade. Com que nota, com que média, o que tu vai ser, qual é o profissional que tu vai ser. É a mesma coisa como vendedor. Tu entrou nesse negócio, esse negócio ele vai tirar bastante horas do dia de ti. Isso aqui é uma profissão, então conheça o seu produto, tenha confiança naquilo que tu está falando, e tu só vai ter confiança naquilo que tu está falando se tu conhecer o que tu está falando. E isso demora, tu precisa treinar, tu precisa ler, tu precisa pegar manual hoje. Na minha época tu tinha que pegar um manual, papel hoje não, tu aperta no Google, bota ali, tu sabe todas as características e tu começa a descobrir os benefícios que o produto tem. Então tu consegue treinar um vendedor, só depende dele, entende? Como em qualquer profissão. Acredito eu. Rodrigo Kessler, autor do livro Profissão Vendedora, a Magia do Bom Atendimento. O livro tem à venda ainda, né, Márcio? Perdão, Rodrigo. Sim, o livro tem nas plataformas digitais, pode entrar na Amazon, tem, na Cultura, tu pode comprar também. E o maior canal de vendas desse livro é quando a gente faz eventos, convenções. Palestra. Para quem quiser te contratar, como é que faz, Rodrigão? Pode entrar no palestrante Rodrigo Kessler pelo Instagram, no e-mail rodrigokessler@rodrigokessler.com.br e no celular 981289422. Muito bem. Rodrigo Kessler conosco aqui no nosso 60 Minutos da Band. 60 minutos em 60 segundos. 60 minutos em 60 segundos para Cremers, médico formado no exterior só com revalida. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Nosso programa hoje recebeu 2 mestres. Olha, estou realmente muito feliz. Bem disse o Rodrigo no início, emocionado em receber o Márcio Seixas, locutor, ator. Estará em Porto Alegre dia 10 de maio com o seu workshop para desenvolver ainda mais talentos aqui, quem sabe, do nosso estado, e muita gente de fora com certeza virá. Márcio, uma honra muito grande te receber aqui no nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Volte sempre, quero conversar contigo também lá na outra plataforma, lá no Postream, vou combinar depois fora do ar com você. Muito obrigado, uma honra te conhecer, pelo menos virtualmente, vou te conhecer pessoalmente no dia 10 de maio. Obrigado, muito obrigado pelo seu carinho, Rodrigo, foi bom demais conversar com vocês. É uma pena que só o seu programa só tem 60 minutos, eu queria que fosse 120. Muito obrigado, sucesso para vocês. Rodrigo, um forte abraço. Obrigado, tudo Márcio, de bom para vocês. Muito obrigado e dia 10 com certeza. Muito obrigado, James Bond. Obrigado, Batman. Obrigado, Márcio. Grande abraço, querido. Uma honra. Para você também. Muito obrigado, Rodrigo Kessler. Volte sempre, uma honra te receber. Falando sobre o livro Profissão Vendedora, Magia do Bom Atendimento. Colega também da nossa Tubolândia. E o Márcio Seixas, esse grande nome, né, que temos na locução aqui do nosso país. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo Kessler. Grande Vini Baraci também na área, na nossa operação técnica. A nossa mesa de áudio do Matheus Araújo, a central técnica é do Vini Baraci, a coordenação de central do Edinho Leandro, a gerência de jornalismo é de Osíris Marins, a coordenação de Vicente Medeiros e a direção geral de Elisiane Russo. Os 60 Minutos fica por aqui para Famurza, no município que tudo acontece. A hora certa de Kia, São Motors, Ipiranga 8113, de Ceará 370 e Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura é de Shopping Total, presente a todo momento, e os 60 Minutos em 60 segundos foi no ar para Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Fiquem com Deus, amanhã tem programa especial, sábado, 8 da noite, e às 11h30 tem Band Entrevista, estaremos recebendo o meu convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul, e a convidada, nossa deputada estadual, Adriana Lara. Fiquem com Deus, um excepcional final de semana e obrigado ao pessoal da Expo Churrasco, vou estar lá nesse sábado também, lá ao lado do Fogaça e no estande da nossa Kia São Motors, lá com o Jefferson Furtenau. Abraço a todos, excelente final de semana. Amanhã tem sábado à noite, eu volto na segunda com o programa inédito. Tchau.
Você ouviu na Bandeirantes 60 Minutos com Fabiano Brasil.